Santos, era mando do Vasco, agora com o mando do Flamengo, com essa vantagem. Aliás, o Flamengo pode perder por 1 gol de diferença, que ainda assim estará na final. O Vasco tem que ganhar por 2. É o Rossi falando, o goleirão? Então vamos lá com o Rossi. Não, a gente toma cada jogo como uma final. Obviamente que é uma fase definitiva, uma semifinal do Campeonato Carioca. A gente tem uma vantagem grande, que é 1 gol, mas somado àquela possibilidade da diferença, se a gente empata o jogo e demais, tem a classificação também. Mas clássico, acho que o outro dia se viu muito, nos primeiros 10, 15 minutos, como um clássico deve ser jogado, deve se jogar dessa maneira, com essa energia, com essa atitude de sempre tentar ganhar o jogo. Então, é um clássico importante, ninguém gosta de perder o clássico, a gente vai para cima, vai tentar vencer o jogo, além de ter diferença, a gente tentar ganhar, tentar vencer, que a gente, para isso nos preparamos durante a semana, para no momento de chegar ao final de semana o jogo, ou cada jogo importante que a gente tem, fazer nosso trabalho, fazer nosso melhor para depois comemorar aquela classificação na final que a gente está esperando. O Felipe é doido por querer vencer, isso sim. Depois é bom que ele também tente transmitir isso para todos nós, porque sim, vai ter jogo que quizás a gente não vai jogar bem, vai ter jogo que não vai sofrer, vai ter jogo que não vai conseguir vencer, mas é muito importante não perder, porque se você quizás fez tudo para ganhar um jogo e não consegue ganhar, e perde no final do jogo, ou acaba perdendo esse jogo, fica essa sensação de que a gente fez tudo, mas não conseguiu. Então fica essa frustração que foi um fracasso. Mas quizás não, a gente fez um grande jogo, mas não conseguiu vencer. E aí? Mas eu acho que essa fase dele de sempre tentar mostrar para nós que a gente tem que jogar para vencer, que tem que vencer, vai chegar um momento que não vai se virar normal, quizás, mas vai ser muito difícil para os outros times saber que vencer o Flamengo vai ser difícil, e a gente se prepara para isso, para representar o Flamengo da melhor maneira. Sabemos que jogamos no maior time do Brasil, um dos maiores times do mundo, e a gente tem que responder, e é isso. A gente não pode se conformar com empatar, a gente sempre tem que tentar vencer. Daí o Rossi, um bom português, na minha avaliação. Claro, tem o sotaque, mas se esforçando e falando um bom português. Até frustração, ele falou bem. Difícil, né? Nossa. Um gringo, né? Uão. Aham. Normalmente ia sair um frustração. Pois é. Não é? E ele destacou ali a dificuldade de o Flamengo ser derrotado. O Vasco não só tem que vencer por 2 gols. Que missão tem o Vasco, hein, Mari? Tem, pois é. Mas o cenário poderia ser outro, né? Não fosse o bom desempenho de Copa do Brasil agora, diante do Nova Iguaçu. Também um adversário ali da região. Muita da expectativa do que o Coutinho apresentou ali. Melhor jogo dele com a camisa do Vasco. Foi muito bem, não só com o golaço, o gol de pênalti. Acho que ali o Carille teve situações para analisar, para tentar colocar em prática diante do Flamengo. Mas acho que é muito desse recorte que o Vasco pode se apegar, porque o Flamengo é um time muito difícil de ser batido, Abel. Assim, o trabalho do Felipe Luiz já era difícil quando se sustentava apenas pela individualidade mesmo, né? Nos momentos ruins de Flamengo, a individualidade chamou muita responsabilidade, mas o trabalho do Felipe Luiz, ele já está muito bem estabelecido nesse Flamengo. O que o Rossi traz aí também não é nenhuma novidade, do quanto o Felipe é doido por vencer, por resultado, por desempenho. Acho que o Vasco ele ainda está nesse processo de encontrar as melhores armas para além do Verratti, o que o Carille tem conseguido estabelecer na equipe. Acho que o Flamengo ele tem muitas armas, apesar de ter acertado o alvo uma única vez, que foi a do gol nessa partida de ida. Acho que o Flamengo ele tem as possibilidades de uma maneira muito diferente de qualquer outro time do Brasil. Flamengo dos convocados, Wesley, Danilo,
Gerson Ortiz. e Léo Ortiz, sem contar os gringos, né, que são sempre chamados Varela, o Arrascaeta, o De La Cruz e companhia, professor. É uma seleção. Por isso que a tarefa do Vasco O é Gar muito também, ingrata. no Né? Chile. A tarefa do Vasco é ingrata no acumulado dos 2 jogos. Quem viu o primeiro tempo que o Vasco fez, conseguiu segurar o Flamengo, teve chances de gol, não conseguiu fazer o seu gol. Aí acaba perdendo aquele jogo por 1-0, já duplica a dificuldade, agora tem que ganhar de 2. Então, o Carille tem um nó para desatar, continua esse nó que vem desde antes da primeira partida, resistiu bem. Na minha concepção, podia ter até saído na frente. Muita gente esperava um baile do Flamengo para cima do Vasco e ficou longe disso, Ao hein? contrário, o primeiro tempo, principalmente, podia ter acabado com o Vasco em vantagem. Mas é aquela coisa do trabalho acumulado, né? Que a gente fala muito em São Paulo em relação ao Palmeiras, fala agora do trabalho do Felipe Luiz. Não é por acaso, não é só porque a bola não entrou no primeiro tempo. É que tem mais recurso, tem mais de onde tirar. E continua, se o Vasco sair sem a classificação, que me parece o mais provável, porque a diferença de 2 gols contra um time que dificilmente perde é uma tarefa hercúlea, o Vasco sairá com moral para continuar a sua reconstrução. Como a Mari lembrou, o Vasco está se reconstruindo. Aliás, há muito tempo, né? O torcedor vascaíno tem até muita paciência, porque essa reconstrução às vezes é interrompida, retomada, e sai SAF, e aí tem Pedrinho, tudo isso também afeta. É ao contrário do que vem acontecendo com o Flamengo nos últimos tempos, né? O Flamengo continua amplamente favorito para essa vaga. O Vasco vai tentar, até porque é futebol, pode ter a sorte que não teve no primeiro tempo da primeira partida, mas a lógica indica que o Flamengo saia com essa classificação. A gente tem uma tela, amigos, com as campanhas de Flamengo e Vasco, até chegarem aí nesse jogo de volta das semifinais do Campeonato Carioca. Desde a estreia do time principal, porque ali nas primeiras rodadas, quase todos, principalmente os grandes ali, jogaram com times reservas, com muitos garotos. Então, de lá para cá, o Flamengo fez 8 jogos, com 91,7% de aproveitamento, nenhuma derrota, apenas um empate nos 8 jogos, e nenhum gol sofrido. Isso chama muita atenção, Eugênio. O Vasco, de lá para cá, quando começou com o time principal, tem um jogo a mais, 9, um aproveitamento mediano, podemos dizer, de 51,9%, com 3 derrotas, 2 empates, 4 vitórias, sofreu gols. Sofreu 8, fez 11. Os números talvez mostrem a dificuldade dessa missão que tem o Vasco. O professor usou a palavra, uma missão hercúlea. E eu já fui ao dicionário procurar. Por favor. Porque eu adoro esses verbetes. É de Hércules. Esse... Aqui o professor. É, o professor Celso. É de Hércules, Os 12 trabalhos de Hércules. Não é isso? Hercúlea, diz o dicionário. É isso. Consagrado a ou digno de Hércules. Isso. Que tem força extraordinária, fortíssimo. Ou, no sentido que o professor usou, que é extremamente difícil de realizar. Uma missão hercúlea, olha só. Então devia ter contratado o Hércules, que o Fluminense contratou. Ficava mais fácil. Botava ele. Bota o Hércules. A professora tá demais, viu? Hercúlea, é isso, Abel. Hercúlea. Vou adotar para o meu vocabulário. Diga. Mas é uma palavra que está aí presente no dia a dia. Já. Não, mas para mim é muito... Você pode usar. uma linguagem muito acima do meu Qualquer conhecimento. dúvida que você tenha com relação a vocabulário, é claro que você tem aqui o professor, mas se tiver dificuldade de falar com o professor, liga para o Rafael Marques. Aí ele resolve. O Rafa Marques. E ele usa também. Ele usa e abusa e Ele lambuza. dá o guia do trabalho dele. Exatamente. E a próxima missão aí é você decorar os 12 trabalhos de Hércules. Um deles era derrotar a Indra de Lerna, que era um monstro de 2 cabeças. Tem vários. Derrotar as árvores. Trabalhos impossíveis. O Mas ele professor saiu do português para a história. Pro grego. Já está exigindo Pro demais. grego. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui. Fechamos o parênteses do Hercúleo. Voltamos para o jogo. E a tela ali perguntava, favoritismo rubro-negro? Sim, é óbvio. O Flamengo hoje é favorito, talvez, contra qualquer time. Se você olhar o momento do Flamengo, ele é favorito contra o Vasco. O jogo de ida, ele foi um jogo assim que ele mostrou muito qual é a realidade, né? O que o Vasco correu, o que o Vasco lutou, o que o Vasco tentou, se esforçou. Aí o Flamengo foi lá, uma vez, pimba, fez o gol, ganhou o jogo. É claro que o Flamengo também lutou,
O Flamengo teve que... Castigo para o que apresentou o Vasco, não foi? Eu acho que em termos porque foi um time muito valente em campo. Um time que buscou, dentro da sua limitação técnica, na comparação com o Flamengo, é um time limitado tecnicamente, né? Se você for comparar com o Nova Iguaçu, que ele venceu por 3-0 na Copa do Brasil, o limitado é o Nova Iguaçu, mas o Vasco foi um time muito focado em ser competitivo. E sufocar a saída de bola do Flamengo, né? Tá tentando fazer muito isso, marcar a saída de jogo, ser muito rápido nas transições. O Ryan é um jogador que a gente está vendo aí que oferece muito ao time, ele vem amadurecendo. Muito importante esse retorno dele nesse momento, né? Porque ele tem jogado mais aberto, mas ele é um centroavante, então ele pode pisar na área, ajudar bastante, né, Faz gol, não, gente. ao Verratti, né? O Vasco tem alguns reforços que chegaram agora aí a partir dessa janela de transferências, jogadores não muito famosos por aqui, mas que a gente confia que sejam fruto, né, do trabalho de scout do Vasco. Então, o Nuno Moreira fez muito sucesso na estreia contra o Nova Iguaçu, pode ser uma alternativa, né? Tem o Lodge, que já entrou no jogo contra o próprio Flamengo, o Garré no ataque. O Vasco está somando jogadores ali para dar alternativas ao Carille e que, de repente, podem apresentar alguma surpresa nesse jogo, né? Claro que o Flamengo vai jogar no Maracanã, o Flamengo vai jogar com a sua torcida, que não foi, né? No jogo de ida lá no Newton Santos. E o Flamengo é muito favorito. E tem a vantagem de ter vencido o primeiro jogo por 1-0. Portanto, joga pelo empate. Então, e teve melhor campanha, ainda tem isso, né? No Rio de Janeiro também é torcida única? Então, essa opção foi feita pelo Vasco, né? Poderia jogar os 2 jogos no Maracanã. O Vasco algumas vezes fez isso com o Flamengo, né? Adotou essa condição, mas o Vasco optou por jogar como mandante lá no Newton Santos, e você viu ali que o estádio tinha 10 mil pessoas, Abel. 10 mil e uns quebrados, né? Muito pouco para um Flamengo e Vasco. De semifinal. De semifinal. Né? Mas agora não, o Flamengo vai ter sua torcida lá e ele é muito favorito para o jogo. Só que vai encontrar um Vasco que, se tiver que cair, vai cair brigando, lutando até o fim. Você acha que está saindo fumaça da cabeça do professor Carille? Eu acho que está saindo ali muita vontade de mostrar espírito de luta, que é o mínimo que se espera, né, de um time com a tradição do Vasco, num jogo contra o rival com o Flamengo, né? Ano passado teve aquele jogo lamentável para o torcedor do Vasco, né, que entrou assim para a história, a maior goleada do Flamengo sobre o Vasco, 6-1 no Campeonato Brasileiro. E o primeiro passo para derrubar o professor... Foi a estreia, Álvaro Pacheco, o Boina. O Boininha. Dá uma expressão aqui. Nasceu morto ali, né, no cargo de técnico. Isso. Porque o primeiro jogo dele ele tomou de 6 do Flamengo. Cara. Como é que ele ia continuar? Fazer mais o quê? Não tinha mais o que fazer lá, foi embora. Foi a estreia dele, né? Foi a estreia dele, ele durou 4 jogos. Nasceu morto, né? Ele durou 4 jogos como técnico do Vasco, porque ali ele já morreu. Aí os outros 3 foram só ali, velório e tal, não sei o quê. E já entrou lá, Rafael Paiva. Se eu fosse o técnico do Vasco, acabei de ser contratado. O primeiro jogo é com o Flamengo. No ano passado eu falava, tem uns problemas particulares para resolver. Eu chego depois. Em Portugal, eu chego daqui a 10 dias. É isso, podia fazer Mas isso. tem muito técnico que faz isso, que escapa da estreia na Sim, na vou observar o time da... eu lembrei de vários casos. Né, professor? Mas no caso dele, ele teve 10 dias para trabalhar antes do jogo. Então eu não seria o único fujão? Não seria o único fujão? Ao contrário, o Pacheco foi exceção. Ah, é? Eu acho, pelo que a gente lembra de técnicos que escaparam de frias. Agora você falou de sair fumaça da cabeça do Carille. Eu acho que só não está saindo mais fumaça porque o homem está acostumado com isso. Essa é uma das especialidades dele. Clássico, né? Clássico, você vai falar? Clássico, superação, como amarrar um adversário. Ele é um especialista disso. Eu nunca esqueço uma das primeiras aparições do Carille foi num Bola da Vez que ele fez aqui com a gente. E ele comentou no intervalo comigo, ele falou assim, ali se referindo aí da passagem pelo Corinthians, né? Ele falou assim, se fosse fácil, não chamavam a gente. Então ele está acostumado com situações como essa. Né? Aqui em São Paulo, quando dirigia o Corinthians, ele era chamado de rei dos clássicos por alguns. Cansou de ganhar clássico, hein? Inclusive numa fase que todo mundo fala, o Palmeiras vai deitar. Deitar nada. Ele foi campeão naquele ano de 2017, né? Quando ele monta o time que depois viria a ser campeão brasileiro, ele começa o ano com aquela peste de quarta força do futebol paulista, né?
E ele ganha o Paulista e depois ganha o Brasileiro com o primeiro turno sensacional. E o Paulista que ele ganha do Palmeiras, ele perde o primeiro jogo em Itaquera. Palmeiras ganha em Itaquera e ele ganha aquele polêmico jogo no Allianz, que teve o pênalti que o juiz voltou atrás, por interferência externa, que o Palmeiras reclamou Não muito. tinha ainda o VAR? Não tinha o VAR. Aliás, ali é o primeiro jogo com VAR informal, né? Que diz que bateram pro juiz e aí ele ganha o título nos pênaltis. Então ele está acostumado com essa situação, né? Vamos com as prováveis escalações de Flamengo e Vasco, jogo de volta, semifinal do Campeonato Carioca, valendo vaga para a final. Começando com o Flamengo de tanta gente, hoje comandado por Felipe Luiz, mas já foi o Flamengo campeão com Cláudio Coutinho, com Carlos Alberto Torres, com Andrade, Com Carlinhos. E você pode usar agora aquele samba que você gosta tanto. Flamengo joga amanhã e eu vou para lá. Só não sei se vai haver um baile, se vai ser mais um Maracanã? baile no Maracanã. Mas o Flamengo joga amanhã, eu vou para lá. Com Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela. Léo Pereira ou Danilo? Foi de Léo Pereira e Léo Ortiz, mas foi de Plata, né? Fala do Gerson. O Vasco de tanta gente, de Fábio Carilli, do professor delegado Antônio Lopes. Um abraço para o delegado Antônio. De Orlando Fantoni, tio Fantoni, campeão de 77. É sensacional. Orlando Fantoni. Com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Piton. Piton ali onde jogou o Felipe. Jogava pouco. Pedrinho, lembra do Pedrinho, lateral esquerdo? Bom. Hugo Moura, Jair ou Paulinho e... Pedrinho Vicençotti. Hein? Pedrinho Vicençotti. E- E virou agente de jogadores. Era a reserva do Júnior na Copa de Jogou no 82. Catânia da Itália. Como jogador do Vasco em 82. E jogou no Não Palmeiras também. estava mais no Palmeiras. Hugo Moura, Jair, ou Paulinho e Felipe Coutinho. Meteu golaço no último jogo lá contra o Nova Posso te Iguaçu. falar um outro lateral esquerdo do Vasco? Agora, Muito marcante. Marco Antônio. Bom. aquele que jogou no Fluminense também? Marco Antônio. Fala muito. Foi na Copa do Mundo, né? O Marco Antônio Feliciano. Era o reserva de Everaldo em 70, sendo que jogava mais que o Everaldo. Mas naquele momento... Maravilhoso, Jogou jogava muita bola o Marco Antônio. Rayan, Verrete e Nuno Moreira. Nuno Moreira empolgou ou não empolgou o torcedor vascaíno, jogando com Verrete e Rayan? Melhorou a linha de frente do Vasco, Eugênio. Um jogo, né, Abel? Mas deixou boa impressão. Foi. Né? Veio lá de Portugal, do Casa Pia. É um jogador que tem essa característica ali de atuar nessa faixa de campo mesmo ali, meio atacante pela esquerda, mas entrando também, né? Fechando um pouco mais por dentro. Então, é alguém que tem diálogo possível com o Coutinho. Deu uma bonita assistência pro gol do Rayan, um jogo com o Nova Iguaçu. Mas é claro, é um jogo contra um adversário muito diferente do Flamengo. Ele sendo titular de novo, observar para ver qual vai ser o desempenho, mas é um jogador que parece que tem condições de colaborar. Se você já tem o Rayan encaixando por um lado, se o Nuno acertar um pouco mais do lado esquerdo, com o Coutinho ali evoluindo fisicamente, né? A questão toda é o Coutinho conseguir mostrar consistência física por um longo período. E o Verrete na área, o Vasco começa a ter uma cara. Mas é muito no início, né? Não dá, aí você olha para o outro lado, o Flamengo está lá, prontinho. O Vasco está tentando se achar. Torcedor do Vasco que se anima com esses novos nomes ali, principalmente no ataque, para ajudar e municiar o Verrete. Ele está muito empolgado, muito emocionado? Ou isso faz parte do torcedor e tem que empolgar, Mari? E do torcedor do Vasco, acho que ele tá com a cautela ainda. Ah, é? Porque acho que ele teve um período